Vamos passar aí para a teoria das opções agora? Passar para a Voltar para teoria o das começo? opções. Vamos voltar para o começo. Certo? Então, aqui já entra outra parte da nossa aula de hoje, que Então, se a é gente for, a se a gente parte... for fazer um corte para dividir a aula, o corte é agora, certo? Exato. Lucas, se tiver aí, ó, pode ir. Cortamos, tá? Beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui. Bom, curso teórico de opções. Tá? E o que são opções? Né? Uma opção é um direito de comprar ou vender uma quantidade específica de um bem ou ativo por um preço pré-fixado em determinada data ou período. E ela pode ser de duas formas, a europeia e a americana. A europeia é o que nós temos aqui no Brasil, tá? Em grande parte no Brasil, que é o exercício numa data específica, uma data fixa. Né? Então, na própria FlexCan, a gente vai ter aqui, ó, se eu colocar o ativo e eu comprar uma call, vou botar call comprada aqui, se eu colocar para o mês 6, está aqui, ó, 21 dias úteis para o vencimento. Então, nessa data de 18 de junho, é a data do vencimento dessa opção. Ela é uma europeia, ok? E a americana, ela pode ser exercida a qualquer momento. Então, se lá você comprar uma opção americana e o mercado disparar agora, disparar e você pensa assim, caramba, esse é o momento de botar no bolso, porque amanhã ela pode cair. Se você está numa europeia, pô, lascou. Né? Não tem muito o que fazer, não. Agora, se você está numa americana, você liga para a corretora, quero exercer minha posição agora. A americana geralmente é um pouquinho mais cara do que a mesma europeia por causa dessa vantagem, que ele te permite exercer essa operação. Tá? Ah, mas então eu estou preso numa condição na europeia que se o mercado subir muito, eu não tenho o que fazer? Não. Lá na sala a gente vai mostrar que tem alternativas de como tu travar tudo e driblar esse sistema tecnicamente, tá bom? E proteger o seu ganho, independente do mercado depois, né, voltar todo. Ok? Alguma pergunta sobre europeia e americana? Não? Deixa eu olhar aqui. Não, Valério, por enquanto não. Então, agora vamos para o Valério, direito. estão perguntando se é melhor a americana Olha, ou a a europeia. americana, geralmente, ela é melhor no caso de uma put, onde o mercado realmente ele dispara para baixo muito forte, tem uma fuga de capital muito grande da bolsa. Então, se o mercado cair muito forte, tu pode exercer e liquidar a posição. Por quê? Porque se você tiver numa europeia e o mercado cair 20%, e essa sua opção, sei lá, de R$1 foi para R$20, não vai ter book. Então, você não consegue sair Não dela, consegue porque não tem vender, book, e não consegue exercer. Aí tem a vantagem da americana, certo? Claro que a gente tem umas malandragens para conseguir driblar isso, né? Que a gente mostra lá na sala. Mas americana, principalmente na put, ou para empresas que tenham um evento de notícias muito grande e que está entre os vencimentos da europeia. Então você vai ter um movimento que precisa ter uma americana para liquidar sua posição e não vai levar ou esperar, né, se tivesse uma europeia até o exercício. Ok? Então vamos lá. Direito de comprar e direito de vender. O que é call e o que é put? Aqui confunde muitos, tá? Então vamos começar pelo direito de comprar, que é uma call, tá? Então, onde é que fica na plataforma esse exemplo? Então, digamos que eu peguei aqui a Petrobras e eu quero comprar uma opção em cima do dinheiro, tá? Uma ATM, at the money, né? Em cima da cotação, ó. A cotação está 26,25, eu consegui uma no 26,21. Se eu comprar essa opção agora, eu não preciso ter o dinheiro todo do papel.
Então, nota bem, se eu tiver o papel, eu preciso colocar nessa operação 26.250. Mas eu quero pegar o movimento da Petrobras para cima, mas não com todo esse dinheiro. Mas eu tenho disponível aqui para pegar o mesmo movimento, eu tenho R$ 1.150. Bom, isso já me serve, resolve o meu problema de querer o movimento da Petrobras de 1.000 Petrobras, sem ter as 1.000 Petrobras financeiras na mão. Então eu vou comprar essa opção, vou pagar R$ 1,15 e vou deixar o mercado agir. Então, digamos que esse mercado, dentro do período que tu queria, ele foi lá para R$ 31, onde tem um topo da Petrobras. Certo? E chegou lá em cima, e você está ganhando aqui R$ 4.000 na sua opção. Ela aumentou de valor, certo? E como você faz no dia do exercício? Bom, primeiro, você pode vender a sua opção, que agora vai estar valendo aí, aqui está R$ 1,13, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ela vai estar valendo uns R$ 4 lá, certo? R$ 1,17 foi em juros, que é o que você pagou. Então, lá em cima, nessa cotação, aí você tem um direito de compra. E o que é o direito de compra? Notem o seguinte, sempre que você paga o juro, é você que manda na coisa, certo? Então, o mercado subiu, a Petrobras foi para R$ 31, e essa sua opção que você pagou R$ 1,15, claro que ela tem esses juros aqui, né? Porque ela estava em cima do dinheiro, que foi queimando, mas o papel ganhou valor. Então, quando chegou lá no 31 e chegou o dia do vencimento, você pode ou vender essa opção ganhando aí uns R$ 4, tá? Ou simplesmente pode exercer o papel. E o que é o direito de exercer o papel? O direito de comprar. Simplesmente você diz, olha, cidadão, me desculpa, mas eu te paguei lá R$ 1,14, mas eu vou te pagar agora nela, né, mediante esses juros que eu já te paguei, e dependente dela estar 31, eu vou te pagar lá o preço do strike, que é 26,21. Então, a outra ponta se contentou com os juros, e você se contenta com o movimento. Vocês dois ganharam dinheiro e dividiram o mercado. O mercado é sempre dividido em 3 partes, pessoal, nunca em 2, como vocês olham no mercado de 2 dimensões, certo? Então, aqui, eu exerci o meu direito de compra. Eu posso comprar o preço que eu fixei quando comprei a opção. E se eu pegar uma opção agora e comprar uma mais para cima, digamos lá no 30, ó, se eu comprar uma opçãozinha lá no 30, ó, 29 com 26, a operação fica muito mais potente. Mas a potência dela tá agora, que agora, ó, tá 13 centavos, tecnicamente 10 vezes mais do que antes. E se esse mercado arrancar com força, aqui está o teu ganho exponencial. E notem bem, não existe nada mais potente que uma opção a seco, sem teu papel, ela a seco, num ponto OTM, fora do dinheiro, que é a cotação de exercício. Ela dispara absurdamente, certo? Principalmente se o mercado ainda continuar andando, certo? Então, mesmo que agora você compre uma no 31, no 30, e ele for a 31, poxa, aqui você ganhou mais dinheiro, ó. Antes você ia ganhar 4.000, agora já vai ganhar 10. Por quê? Porque o teu volume é realmente mais alto. Porque agora você pagou 13 centavos numa, ela está pagando 1,13, né? Quase isso aí, 9 vezes 0,6 a mais, tá? Então, as opções te dão o direito de dizer simplesmente, olha, eu quero exercer. Aí, quando tu exerce a posição, ligando para a corretora, você tem que acompanhar o seu HB, né? Vai, ou a sua custódia na sua plataforma. E vai aparecer lá essas 10.000 que eu tenho aqui no exemplo sendo exercida. Aí o que você faz? Você vende ela a mercado. Então, é como se você tivesse pago uns juros para agora, neste momento, pagar R$ 29,96 nela e já vender as 10.000 a 31. Então, você ganha ou na opção ou exercendo o papel e já vendendo o papel.
Isso é um direito de compra, é para o lado da call, né? Então façam aquela colinha. Quando o mercado sobe e eu paguei juro, eu defino o preço do strike que eu estou exercendo e pagando e vou vender a mercado. Ok? Alguma pergunta no exercício da call? Galera, tem uma pergunta interessante aqui. Por Vai lá. que usar uma call e não fazer um termo? Não é a mesma coisa? Eu estava explicando aqui, na verdade é o seguinte, pessoal, as vantagens e desvantagens, tá? Quando você pega uma call, primeira coisa que eu vou te dar assim, você já sabe o quanto você pode perder, tá? Que é o capital que você investiu numa call. Tá? Para quem não entendeu, o termo é uma compra a prazo, pessoal. Você gasta só a corretagem, né? Compra um determinado papel, você só paga a corretagem por um prazo, uma taxa de juros fixa, né? Para um determinado prazo. Tá? E a call é um direito de você comprar esse papel lá na frente. Então, teoricamente, é a mesma coisa. Nos dois casos, você está assumindo o compromisso. Um você tem o direito, no outro você talvez está assumindo o compromisso de comprar lá na frente. Tá? O que a gente tem de vantagem e desvantagem? Na call, né, você tem aí, talvez você vai fazer por um prazo menor, ou você pode fazer um termo também de 30 dias. Você já sabe quanto você pode perder, né? Que é o capital que você investiu. E, por exemplo, se você pode fazer uma call, comprar aí 100 mil opções de Petrobras a 6 centavos e gastar aí 6 mil reais. Para fazer um termo de 100 mil Petrobras, você precisaria ter aí 500 e mais ou menos aproximadamente 500 mil, 550 mil de margem na corretora. Quer dizer, então a opção acaba te dando um ganho muito maior, assim, usando menos dinheiro ou comprometendo menos capital, tá? Uma das desvantagens da call, tá? Nesse caso aí, se a gente for comparar com o termo, quando você vai para o termo, você tem já parte fazer, você já tem, você já é elegível aos eventos societários, dividendo, juros sobre capital próprio, bonificação, então você já passa a ser elegível a isso, tá? Então são estratégias similares, mas uma te exige aí, né, um compromisso, né, um compromisso de dinheiro, um compromisso de capital maior aí, tá? Se o termo é inflexível, líquido e certo, não é? O termo você pode fazer a liquidação financeira dele antes do prazo ou levar para a liquidação física no vencimento, tá? Se a call OTM é mais potente que a ATM, Valério, se ela O correr para OTM é mais potente? Sim, ela é mais potente até um certo nível, depois ela começa a diminuir conforme o gama. aí a Porém, gente fala que aí entra o gama em questão. se der exercício, o quanto mais afastado ela tiver, sim, ela é mais potente também. Né? O A que é Adriele OTM explica e isso. ATM? Acho que é o próximo slide do Valério. Depois eu vou chegar ali, pessoal. Então, já vou chegar nessa parte, tá? Deixa eu primeiro sair do exemplo da Valério, call. pode falar. Deixa eu primeiro sair do exemplo da call, aí eu vou para put e depois eu vou para o Money Nest, tá? Tá? Valério, o Rodrigo tá, se você mencionou que o mercado é dividido em 3 partes e não em 2. Quais seriam essas 3 partes? Não, o mercado é dividido em... tudo no mercado é 2, 3 e 4, tá? 2, positivo e negativo. Subiu ou desceu. 50% de probabilidade para cada lado. 3 dimensões do mercado. O preço, o tempo e o volume. E vai ter gente que vai dizendo que é o preço, o tempo e a volatilidade, e já inventaram outras também, mas o correto é preço, tempo e volume. São as 3 componentes de criação do ativo, tá? E são 4 áreas primárias de probabilidade. 2 para cima e 2 para baixo, tá? Então, para cima eu tenho a seguinte questão. Todas as vezes que o mercado subiu, qual foi, nesse último ano, a média dos preços máximos e a média da média? E todas as vezes que o mercado caiu, qual foram a média das maiores quedas e a média da média? Então, eu tenho 2 áreas de cada lado, né? 2 lados diferentes, eu tenho 4 áreas primárias de probabilidade. E essas 4 áreas primárias já respondem grande parte dos cálculos relacionados às 3 dimensões e às 2 direções, certo? Ela te permite criar uma ampla gama de operações de gestão. Bom, então, pessoal, quando eu comprei uma opção e paguei um juro, tá? E nesse caso aqui, o exemplo que tá, eu paguei
nessa opção uma taxa, sei lá, de 5%, se o mercado andar 10, pô, pelo menos 5 eu ganhei. Se ele andar 20, eu ganhei 15, né? Mas se eu comprar agora e ele já arrancar com tudo, eu praticamente não estou pagando juros, né? Porque o mercado, se ele vai numa porrada só, praticamente ele não me comeu tempo, né? Não passou muita data, muitos juros. Ele ainda acumula isso. E quem vendeu essa opção simplesmente pensou o seguinte: olha, eu não tenho expectativa dessa Petrobras subir, né? Ela está 26,21, eu vou vender, ganhar uma taxinha nela e tá bom para mim. Se eu for exercido, bateu o meu objetivo, e se eu não for, eu vendo outra taxa, porque satisfaz a minha necessidade. Por quê? Porque pode ser que seja um fundo que tenha uma condição de longuíssimo, 20, 30 anos, esse papel lá dentro, ele já está para ganhar dividendos, e aí ele faz uma venda de lançamento coberto quando o preço está favorável, com a volatilidade favorável, ou uma pequena taxa lá fora do dinheiro para ganhar 0,5% a mais todo mês. Se der exercício, ele ganhou 0,5% mais a amplitude toda, e se não der exercício, 0,5% ajudou a fazer a composição ano após ano do valor dessa carteira, tá bom? Então, quem vende a opção se contenta com o juro, e quem paga o juro quer se contentar com o grande movimento. Vai acontecer? Eu não sei. Então, você precisa dividir o seu capital, já que você paga pouco, em diversas, vamos dizer, tacadas, como dizem por aí, para ter a sobrevivência. Só que existe um número de coerência nisso, tá? Porque é muito diferente a gente falar, eu ter 5% de utilização do meu capital, né? Então, quer dizer o seguinte, pô, isso dá 20 eventos, 20 meses que eu posso fazer. Mas se eu estou numa relação de 50% de probabilidade, é muito diferente, por exemplo, eu ter 10 eventos com 3% de probabilidade. Então fica muito claro entender isso daí. Pronto, vamos passar para put agora? Então vamos lá, eu tenho o ativo e vou comprar uma put para proteger. E vou colocar aqui já para o próximo mês. Então, se eu montar essa operação agora, ela fechou o cadeado e tal, sempre a ordem automatizada dá um pouquinho mais de dinheiro, eu estou gastando para 21 pregões 3,85%. E olha que está praticamente bem, está em cima, ó, 26 com 22, 21, em cima do strike. Quer dizer o quê? Primeiro, se a Petrobras cair 20%, eu vou perder só 3,85%. Estou perdendo dinheiro? Estou, mas não estou ganhando muito mais amplitude agora para a próxima fatia do meu capital que vai entrar em algum outro momento? Sim. Então, aqui, agora, como eu vou utilizar o direito de vender, tá? Então, vamos tirar o papel fora e eu só comprei uma put. Eu estou pagando juro. Eu comprei e estou pagando juro, tá? E o mercado zica. Coisa vai para baixo feio, tá? E o mercado cai aqui 25%. E o que eu faço? Bom, se você está numa Americana, você diz o seguinte: olha, meu, desculpa aí se não tem book, desculpa se caiu, o problema é teu, eu te paguei o juro e eu quero exercer minha posição agora. E como é um direito de venda agora, tu vai dizer para ele o seguinte: olha, lamento por ti, mas eu vou te vender, embora ela esteja agora custando R$19, eu vou te vender ela a 26,21. Tu vai ter que me pagar aquele dinheiro todo lá em cima, tá? E aí eu vou recomprar mais barato aqui embaixo, ficar com toda a diferença para mim. Certo? Isso é um direito de venda. Eu vendo, como eu paguei o juro, eu vendo ao preço que eu estipulei lá em cima o meu strike. E problema é de quem está vendido, tá? Porque quem está vendido está nessa situação aqui, ó, prejuízo direto. E aqui tem uma grande culpa sobre o cemitério de malandro também. Por quê? Porque quando tu tem a renda fixa e tu dá em garantia para vender uma put,
tu perde a noção do tamanho dela. E aí, quando vê, tu tá 2, 3, 4 vezes mais vendido do que deveria. Cara, isso é mais comum do que tu pensa. Eu vejo agente autônomo dizendo para o investidor para vender put. E aí acontece, principalmente em Petro e Vale, siderúrgica, o banco estatal, esses movimentos aí de cair 10, 15, 20% num período, e o cara quebrar muito antes disso, porque estourou o limite dele. Tá? O problema da venda de put, né, Valério, são duas coisas. Primeiro é a questão da... A pessoa às vezes não entende a alavancagem, né, que ela vai ter que ter esse dinheiro se ela for exercida, né, que a pessoa que ele vai ter que comprar o papel de alguém. Às vezes ele erra nesse tamanho que a gente falou, no financeiro, né, no total da alavancagem. Aí muita gente fala, mas eu estava disposto a pagar, sei lá, R$ 23 de Petrobras. Não interessa que ela tá 20. Você vai me desculpar, mas interessa sim, né? Porque você deixou aí de, como o preço importa, deixou mais de R$ 3, mais de 15, deixou 15% na mesa aí de um papel que você podia ter pago, tá? Então, na Aqui... verdade, você limita, né? Se você olhar na tela, se o papel está negociando a 19,20 e você vai estar sendo obrigado a comprar ele por R$ 23, por exemplo. Venda de put, eu acho que não compensa o risco. Isso, pessoal, chama-se assunção de compra, né? Assunção de venda e assunção de compra. Isso quer dizer o seguinte, tá? Por exemplo, a Petrobras está agora os 26,20. E aí tu vai lá e vende uma put um pouquinho fora do dinheiro, ou seja, aqui eu tenho a cotação, é o ATM, at the money, em cima do dinheiro. Pro lado da put, que é queda, quanto mais queda, mais fora do dinheiro vai estar. OTM, out the money, tá bom? Então, se alguém vai lá, não, mas eu acho que não vai cair tanto lá, vou deixar Ou que o papel vai no subir, né? 24,96, eu vou vender uma taxinha lá, porque eu ainda tenho um espaço aqui de 6,6% que pode cair até o vencimento, que não vai acontecer nada comigo, tá? E aí o mercado, né, se cair, te foi dado a seguinte instrução. Olha a enganação, pessoal, olha a enganação. A Petrobras está 26,20. Aí chega alguém e diz assim, sabe qual a vantagem de fazer isso? É porque tu vai comprar Petrobras agora lá no 24. Aí tu pensa, pô, mas é melhor eu comprar 24 que 26. Mas tu não vai perder R$2,20 agora, que está sendo omitido de ti? Então, esse tipo de coisa, pessoal, é o que acontece. Então, tem muita técnica ensinada no mercado que ele fala toda a parte boa é uma maravilha e esconde os podres. E aí depois, ó, aí dá as merda, tá? Então, pessoal, quando a gente entende a Black-Scholes, tem que entender ela toda e tem que entender a verdade dela. E uma vez que tu entendeu a verdade dela, aí tu vai fazer a avaliação. Sim, eu vou assumir mais risco no tamanho financeiro, eu vou assumir mais risco na probabilidade que é menor, com um ganho muito maior, ou eu vou trabalhar dentro da coerência do que é o movimento médio do mercado. E dentro das nossas análises na sala, nós vamos ver o seguinte: como ficaria uma operação que eu boto em cima do dinheiro, como ficaria uma em tal posição intermediária e como ficaria uma fora do dinheiro. Como ficaria uma comprada e uma vendida. Agora, vamos comparar como vai ser isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Como vai trabalhar essa relação? O que a distribuição de Gauss tem a ver com isso? Será que a operação, que eu tenho muito mais potência, realmente vai me dar mais dinheiro do que a que está em cima da métrica estatística? Será que a outra, que está mais dentro ainda da cotação, vai me dar mais dinheiro ou existe uma relação perfeita? E aí, se eu quiser ganhar mais múltiplas vezes no mercado, eu devo aumentar só o tamanho do meu risco até o limite máximo. Então, existe uma coerência matemática muito direta nisso que não é apresentada para vocês, certo? E essa coerência matemática se aprende com isso aqui, ó. Eu preciso ler tudo? Não, eu vou ensinar tudo. O dia que você abrir a página, você vai ler e você vai ver, agora eu entendi o que é isso aqui tudo. Na verdade, foi muito mais simples eu aprender isso dessa forma, olhando a Black-Scholes, que é uma FlexCan, do que ler 10, 20, 30 páginas 2, 3 vezes e ainda não ficar claro. Ok? Ô, Valério, o pessoal tá falando que tá grego já e as gregas nem chegaram ainda.
Não, pessoal, eu tô sendo muito Não, até brincadeira, pessoal. Calma, calma, direto, que né? estamos começando, né? Fica tranquilo, que já já começa a Ó, clarear para todo mundo. então para vocês, ó, fritar ovo não faz chefe de cozinha, viu? Se querem aprender a ser chefe de cozinha, tem que aprender coisa melhor, Vai lá. tá? Então tá bom. Então, pessoal, essa é a diferença da call e da put. A call é um direito de compra, tá? Você especificou o valor que você quer comprar ela. E a put é um direito de venda, né? Você pagou juro, você diz, olha, eu vou te vender lá em cima no strike e problema é teu. Então aqui são as duas direções do mercado, ok? E se eu pegar agora e juntar duas operações, eu tenho uma call e tenho uma put, e agora eu vou botar ambas no mesmo strike, 26 com 21, está praticamente em cima da cotação. O que, que eu tenho aqui na minha plataforma? Eu não tenho uma operação bidirecional? Tenho. Se eu pagar agora aqui uns 34 centavos na call e 31 na put, que eu devo pegar na ordem automatizada um pouquinho melhor. Ó. A ordem automatizada permite que ainda nesse nível eu ganhe um centavo a mais. O que, que eu tenho agora, por exemplo, na operação? Eu tenho uma operação de straddle de vencimento. Então isso quer dizer o quê? Qual o meu custo da operação? Para ter 1.000 call e 1.000 put, eu estou gastando 64 centavos. Isso me dá R$ 640. Se o mercado, neste momento que eu fechei a operação, começar a subir, eu já ganho dinheiro. E se começar a cair, eu já ganho dinheiro. Mas tem que cair forte também, né? Tem que ter uma porcentagem significativa. Ou então, dia a dia, essa linha amarela vai descendo porque está queimando juros. Na verdade, eu só tenho juros aqui, ó, de um lado, né, e de outro. O que eu quero? Eu quero fazer uma aposta no mercado que eu acredito que até sexta-feira, final do pregão, ele vai subir mais de 2,3% ou cair mais de 2,5%. Se o mercado subiu, eu exerço a minha call. Eu digo, olha, lamento por ti, se ela está a 27,50, né? Eu te comprei lá no strike 26 com 21, eu vou te pagar aquilo. Caso o mercado. E a outra virou pó, a outra morreu. Não tem exercício. Caso o mercado caia, você exerce o outro lado. Certo? Isso já é uma operação composta de call e put, que eu vou para os dois lados. E como eu vou aprender isso aqui, existe uma volatilidade, né? Eu tenho uma teórica, uma implícita, que estão aqui, ó, que é muito importante a gente trabalhar isso depois. Ó, a volatilidade teórica é o que a calculadora faz referente aos dados do último ano. E a volatilidade implícita é o que está brigando no book. Daqui a pouco alguém pensa assim, a Petrobras vai subir muito mais, porque vai sair notícia dela amanhã. E eu acho que ela pode andar R$ 1,50. E eu não vou pagar 33, eu aceito pagar 34. E o outro que vê que vai ganhar R$ 1,50 quer pagar 35. E o outro quer pagar 36. E assim o valor implícito vai aumentando. Ou seja, é o quanto se precifica uma opção independente do cálculo da Black-Scholes. E aqui existe, dentro da operação de straddle, uma operação que eu posso fazer uma vez por mês. Eu posso pegar, sei lá, eu tenho R$ 20.000. Então eu penso, bom, para começar, essa operação, ela não me dá prejuízo total. Porque o mercado ou vai parar um pouquinho para cima ou vai parar um pouquinho para baixo. Quer dizer, se eu pegar, botar, sei lá, R$ 640 na Petrobras. Não, mentira. Vou fazer um número já redondo aqui para vocês para ficar mais simples a instrução. Valéria, essa operação a gente falou que gostou, né? Essa operação é uma operação muito boa, pessoal, mas ela tem momentos certos, momentos melhores para ser feita, tá? Que a gente vai aprender a olhar essa taxa aí. Eu gosto muito dessa operação, que ela deixa claro para a gente a tal da assimetria positiva que o Valério fala. Olha ali do lado, ó, no quadrinho do lado, tá ali, vencimento, máximo lucro, ilimitado, tá? Então, se vier um cisne negro, tanto positivo quanto negativo, ou uma notícia ruim, ou uma notícia boa, né? Meu lucro é ilimitado. Eu estou, assim, assimetria positiva, eu explodo de ganhar dinheiro.
tá? Isso, tive que gastar aí, sei lá, gastando, quanto eu gastei? 64 centavos, vezes 800, 6 vezes 8, lá, R$ 512, tá? Eu estou aí com lucro ilimitado. Valério, se você vender essas duas opções, se ao invés de tivesse assim, de eu ter feito essa operação comprada, tivesse feito ela vendida, mostra para o pessoal só o que muda aí, rapidinho, vai. Olha, se eu quero ganhar, se eu acho que ele vai ficar aqui dentro e eu quero ganhar essa taxa, quero eu ganhar, deixo vou as duas vender pontas volatilidade, vendidas. tá? Eu estou torcendo para o papel não andar e ficar parado. Então eu passei, olha, escuta o que eu falei, eu estou torcendo para o papel não andar e ficar parado, para eu ganhar essa taxa. Agora, olha ali do lado, máximo lucro, 9%, máxima perda, ilimitada, tá? Essa é a tal assimetria negativa. Aí, pessoal, se você fizer essa operação baseado na taxa, essa aqui não tem sobrevivência de longo prazo, você vai quebrar. Vai quebrar mesmo, te provo matematicamente que tu vai quebrar, tá? Então, essa operação tu só pode fazer se a volatilidade está extremamente alta. Extremamente alta, depois de uma queda de 15, 20%. Tá? Aí você pode vender e mesmo assim ainda não é esse desenho que tem que fazer. Tá? Bom, agora, pensa bem. Só quis mostrar um sinal, o que pode fazer. A ganância de receber alguns centavos, ao invés de colocar alguns centavos na operação, é uma questão de você ficar milionário e você ficar quebrado. Tá? Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? O seguro é bom para os dois lados. É bom para a seguradora e bom para o segurado. Por quê? Porque eles dividem um risco do desgaste do mercado. O mercado tem desgastes, tá? E quando tu identifica esses desgastes, tu gera duas posições de vantagem. E então, para isso, tu compra um seguro, tá? O outro lado só pode te vender o seguro porque ele vende para não para uma unidade, mas para um conjunto de unidades. Aí acaba com o desgaste. Agora pensa bem, agora você é a unidade, uma unidade que vende risco. E do outro lado tem um grupo comprando o teu risco. O desgaste não inverteu? Então, quando eu fizer essa operação aqui, é muito bom receber taxa, principalmente se eu tiver renda fixa. O agente autônomo vai dizer, cara, vende uma call, vende uma put, bota tudo em garantia, tu vai receber a taxa. Aí o mercado afunda e tu tem que começar a rolar a operação. E aí tu vai ficar, e vai ficar, e vai ficar. E dependendo do teu tamanho, ele vai dizer assim para ti, pois é, cara, caiu mais do que tu pensava lá, a corretora está exercendo tua posição, vai liquidar tua renda fixa de garantia. E aí? Assume o prejuízo. Então, isso daqui, de ganhar taxa, imagine que você pensa, cara, eu acho que não, até sexta-feira não cai mais de 3,4%, aliás, 2,6%, e não sobe mais de 2,4%. Ele vai ficar aqui consolidado, tá? E eu vou ganhar essa taxinha aqui, que está uma maravilha, ganhar sobre o meu capital aqui, né, essa porcentagem, né, baseado no limite de garantia chamado. 6 mil e pouco, tá? Que vai estar uma queda lá de 20%. Por que 20%? 1/5. Isso não tem a ver com termo, com aluguel, com chamada de margem de índice, tem, existe uma relação matemática por trás disso tudo. Tá? Agora, se cair 30%, eles vão te acionar. E pode cair. Então, assim, digamos que você pensa, olha, quarta-feira, quinta, sexta, esse mercado está um marasmo, vou pegar essa taxinha para mim, porque o meu agente autônomo aqui, um cara gente boa, né, que está com pena de mim só com dinheiro na renda fixa, não está gerando corretagem nenhuma, nenhum ganho, está me incentivando a ganhar esse dinheiro de boinha. Aí tu entra nessa operação. E tu ganha 1 mês, ganha 2 meses, o outro empata. E aí tá gostoso isso. E aí você entra numa, e aí o Bolsonaro diz que tem que acabar com esse reajuste aí, toda hora do petróleo, da gasolina, do diesel, e que só pode ser a cada 5, 6 meses. E dane-se a Petrobras se o petróleo dobrar de valor e ela só puder reajustar daqui a 6 meses. O que vai acontecer com a ingerência do governo na estatal? 15, 20, 25% de queda, num gap. E o que vai acontecer contigo aqui? Vai quebrar. Tu vai levar 3, 4 anos para receber esse valor de volta. Então, a simetria negativa ela é muito perigosa. A simetria negativa ela só pode
ser feita a partir de certo nível de volatilidade. Aí lá na sala vai ter o dia que nós vamos discutir volatilidade. E eu vou te dizer, baseado no estúdio da FlexCam, vou mostrar uma imagem, vou dar duas explicações em cima da imagem, vocês vão dizer, caramba, estou enxergando isso claramente. Aqui eu acabo com X número de operações no mercado que são ensinadas, certo? Então, o entendimento da plataforma, o que é uma call, o que é uma put, o exercício, poxa, já é uma base já para te ganhar. Imagina o dia que tu estiver sabendo como é um delta, como é um gama, quanto queima o teta. Por quê? Não pensem que essa operação aqui também não é boa para um operador. Então, se eu coloquei aqui o volume de 800 e vai me dar R$ 500 de custo, mais ou menos, né? Claro, como o centavo está muito próximo, pode ser 450, 500, 550, nessa faixa. Tem uma variação. Imaginem eu como um operador. Olha as possibilidades que isso abre para mim, só saber a call e a put e a volatilidade e as taxas. Bom, eu tenho 50 mil na conta, mas eu não tenho tempo para operar muito. Mas eu posso, uma vez por mês, me dedicar para rentabilizar. Quem sabe eu pego 10 papéis e coloco R$ 500 em cada um, em 10 straddles. Petro, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Itaúsa, Gerdau, Minas, sei lá, 10 papéis. E eu faço uma triagem. A taxa tá boa, me permite ter ganho, e eu sei que eu não vou ter 100% de perda. Ou seja, se eu pegar 10 papéis a R$ 500, que dá 5 mil dos 50 que eu tenho, eu jamais vou perder 5 mil. Por quê? Porque uma deu certo, outra deu errada, uma deu parcial. Então, o teu risco vai diminuir. Deve ficar em torno de 50% disso. Certo? Entre 50% a 70% disso. É uma métrica estatística, tá? E aí, tudo que o mercado foi para cima, tu exerce a call e já liquida. E o que foi para baixo, exerce a put e já liquida. Bom, tem mês que eu vou ganhar? Tem. Tem mês que eu vou perder? Vou, mas vou perder muito limitadamente. Porém, no longuíssimo prazo, a operação foi me entregando dinheiro. Por quê? Porque a simetria positiva tem mais relação do que a negativa. Uma vez que você já filtrou os papéis. Então, aqui você vai aprender, e principalmente agora, na última semana, quem gosta de fazer straddle, como filtrar o papel, como melhorar a sua probabilidade. Como, da quinta para sexta agora, fazer uma operação de straddle e talvez carregar ela durante a sexta até o final do pregão, que vai ser o vencimento. Eu posso liquidar ela ainda dentro do dia. Agora, nessa sexta-feira, nós vamos ter novamente um pregão que a gente pode negociar durante o dia. Né? E ao contrário do que era antigamente até as 13 horas, agora vai ser até o final do pregão, mas a gente ainda não sabe os detalhes técnicos que vão ser aprovados nisso, porque o mercado ainda está se adaptando, né? Então, sexta-feira agora a gente vai ter realmente a noção de como vai ficar isso, ok? Então, aqui já permite vocês, mesmo com o básico das opções, já começarem a entender a viabilidade e a inviabilidade de certas operações, ok? Adiante, Fabrício. Não, Valério, algumas as perguntas eu estou respondendo aqui no chat normal, o pessoal perguntando da questão do vendido. Então, até tem uma pergunta do Renato, se operando comprado seria um racional correto em véspera de balanço. Eu diria que operar comprado seria o racional correto na maioria dos casos, né? Salvo aí quando a gente está com uma volatilidade muito alta, que tiver uma oportunidade interessante, tá? Normalmente, quando a gente opera vendido, aí a gente está limitando, né, o ganho e limitando a perda. Tá? Então, eu acho que era mais isso aí. Bom, continuando, então, já sabe o que é uma opção, o que é uma call, o que é uma put, o que é uma europeia, o que é uma americana, tá? E agora a regra de formação do código. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a Vale K20, né? Foi quando eu fiz isso aqui, era o ano de 2020. Então, a regra dele diz que 4 letras são pro ativo base. Então, Vale, Petro, BBAS, né? 4 letras. O mês de vencimento está logo depois. Aqui eu tenho o K. Depois eu tenho na outra página a lista deles, tá? Então eu tenho uma letra para o mês, aí até o L
é a call e do M em diante é put. Então, tu já sabe, tudo que é de M em diante, aquela ali já é uma put. Embora a FlexCan já facilite isso para vocês e já bote o C aqui na call e o P na put, tá bom? Então, já tem aqui mais uma facilidade. E eu tenho o preço de exercício. Então, esse preço de exercício é apenas para complementar o código. Então, aqui eu tenho o exercício no 26 com 21. O código é Petro, né? PETR, que são as 4 letras. O E, que é o mês de vencimento, que é o mês 5 agora. E aqui, 26, né? Que seria referente ao preço, né? Mas aí tem um 9 aqui que é para completar o código. Ele não tem uma métrica muito exata. Se eu pegar já para um strike acima, olha, já é o strike no 26 com 46. Ó, já tem um número aqui que não tem nada a ver com isso. Por isso, é muito mais importante, sempre que a gente se referir em opções, não falar o nome do strike. Tu fala o valor de exercício. Olha, eu quero uma Petro para esse mês agora, lá na 26 com 46. Porque o que é mais fácil? Eu começar a ler tudo para achar o que eu quero ou direto aqui no strike que está na sequência? Então, sempre digam pelo strike. Ah, olha a opção tal para mim. Não, me dá o strike dela, senão eu vou ficar meia hora aqui procurando ela. Ok? Entendido? Então, aqui você vai ter na nomenclatura dela muito mais fácil isso. 4 letras para o ativo base, 1 letra para o mês, 2 números para o exercício. Às vezes eu posso ter mais, tá? Às vezes eu posso ter mais um número aí no exercício, ok? Então, não se preocupem com isso, que muitas vezes, ó, aqui eu tenho 3 letras no exercício, vai ter strike aqui, eu vou ter 2. Ó, aqui eu tenho 2, ó. Tá vendo? 2 a 3 letras no exercício. Como nós temos muito mais strikes agora do que antigamente, eles colocaram mais uma letra, ok? Vencimento ocorre na terceira sexta-feira do mês. Isso muda nesta sexta-feira, pessoal. Então já está a data aqui, ó, a partir de 21 de maio de 2021, certo? Então nós vamos verificar as facilidades técnicas ao qual isso pode gerar para o nosso operacional, tá bom? Ainda está um pouco indefinido como vai ser o exercício, certo? Por quê? Porque se eu tiver um exercício automático, eu tenho limite, o aftermarket vai me permitir sair da operação? Sim, agora então nós vamos ter um ajuste no aftermarket para quem fizer o exercício pela cotação de fechamento, poder no after zerar a sua posição, certo? Aí dentro da sala nós vamos ter novamente outra instrução sobre exercício. O que vai acontecer se o exercício está acima do strike? Se for call e isso abaixo se for put. Referente a um mês atrás, onde foi a última rolagem. Isso tem uma relação matemática muito importante aí. Porque tem vezes que o mercado ele está exercendo maior parte da call e o mercado segura para subir. Ele tem uma tendência de cair. E, ao contrário, se for put, tá? Então, a gente precisa analisar isso em detalhes dentro da aula, precisa mais tempo dentro da sala de opções, ok? Aqui ainda tá, nessa data as opções estão sob bloqueio de exercício, não estarão mais, tá? Não estarão mais, mas vamos aguardar, depois eu modifico de novo isso aqui para ver se a bolsa não encontrar dificuldades, porque ela pode bloquear a partir de certo horário se ela encontrar dificuldades em relação a esse fechamento, tá bom? Vamos aguardar a atualização disso para confirmar. O numeral se refere ao valor aproximado, né? Então, por exemplo, aqui a Vale K20, né? Que foi naquela época que eu fiz também, mas seria na faixa do valor de R$20. Não tem muita regra disso daqui. Ah, exatamente o número que está ali é o valor de strike? Não, não é. É aproximado, tá? Exercício entre valores de real cheio e novos exercícios abertos terão numeração conforme sendo criados. Quer dizer o quê? Eu tenho um strike da Petrobras no 25 e o outro no 25,50. Mas aí alguém quer fazer um determinado exercício novo e quer pedir uma entre meio.
aí vai ter uma numeração lá que talvez não tenha nada a ver com aquilo ali, ok? Vencimento de opções de contratos futuros tem datas próprias. Bom, então, para quem não sabe, nós temos opções de contratos futuros também. O índice futuro que vocês negociam no day trade tem opções, né? Então eu tenho, acho que eu até tenho aqui o código dele, peraí. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Então eu tenho o contrato futuro aqui. Eu preciso verificar ainda com a InvestFlex como é que ela atualizou essa chamada na FlexCan. E ele me dá o número do strike do contrato. Aqui eu tenho call e tenho put, tá? É que aqui eu tenho que ter que expandir um pouquinho mais, porque ele fica um número muito comprido, tá? E aí ele me dá os valores em reais. Então, se eu tenho o índice futuro a 100 mil pontos, e aqui eu vou pegar uma taxa de 5%, aqui está 5 mil reais e alguma coisinha, ok? Então, é um pouquinho diferente. E isso aqui, ele tem uma data diferente das opções de papel, ok? Então, vencimento de opções, a gente dentro da sala, a gente vai falar em breve disso, tá? Para vocês entenderem como pode ser feita essas operações também. Geralmente elas são para operações bem maiores, ok? Tabela das séries de opções. Então, aqui eu tenho cada mês de vencimento da call e cada mês da put. Então, janeiro é A, fevereiro é B, março é C, abril é D, a maio, que agora é a E, a put referente a maio é a Q. Então, isso daqui, a gente acaba não recorrendo muito a essa tabela, porque a gente sabe, primeiro, de A a L é call, e de M a X é put. E como a gente na FlexCan já chama diretamente aqui, ó, pelo mês, né? Não tem problema nenhum, ele já vai cair as referentes a essa data, todos os strikes. E para quem não sabe, a Petrobras, eu tenho operações de longuíssimo prazo. Então, eu posso comprar um ativo, tá? E posso procurar lá no futuro uma call para vender. Eu posso vender uma call aqui e deixa eu dar uma olhada, onde é que eu tenho aqui, ó, para abril de 2023. Ó, strike 29. Ó, tá caríssimo, não vale nem a pena. Eu preciso buscar um strike que eu tenha por cima dessa cotação. Pronto. Para fevereiro de 2023, eu tenho aqui próximo, ó, no 25,21. Aí eu vou bater o book aqui e ele vai aparecer muito difuso, tá? Então quer dizer o quê? Talvez nem tenha negócio. Então ele está dizendo para mim que o último negócio saiu a R$ 7,19 hoje. Quem está comprando quer pagar R$ 5,50 e quem está vendendo não está no book ainda, né? Eu posso colocar lá que eu quero R$ 8,00, não tem problema. Referência. Bom, preço teórico. O teórico está me dizendo que ele vale R$ 7,54. Mas nessa faixa de preço, quem vendeu conseguiu vender alguns lotes a 7,19. Então aqui é um lugar muito brigado, mas tu ganha uma taxa muito grande. Então nós temos operações aqui, quando o mercado aumenta a volatilidade, ultrapassa, né, depois de uma queda, e tiver strike lá para o futuro, a gente vende call e vende put e recebe tanto dinheiro na conta, recebe tipo 80%, 70% do capital, e aí você pode cobrir toda a parte de baixo de uma forma, e você cobriu 100% do espectro de mercado. Aconteça o que acontecer no mercado, tu não tem mais como perder, só ganhar, ok? Então aqui, ele te permite, todos os papéis têm isso, no balcão não, aliás, no book não. A Petrobras faz isso porque virou uma operação que a XP, junto acho, com o Bradesco, andou fazendo e está fazendo contínua. Que bom se tivéssemos isso em vários papéis. No mercado americano, sim. Lá nós temos prazos futuros maiores, o nosso próprio vencimento no mês é dividido por semana, eu tenho 4 vencimentos no mês, certo? Então, o mercado americano é muito bom nesta liquidez futura e o mercado nacional, ele é bom na liquidez? Sim, é. Petro e Vale tem uma liquidez absurda. Na verdade, a Petrobras é uma das opções mais líquidas do mundo por densidade. É o que tu pode botar bilhões de reais lá em opções dentro de uma faixa e vai ser tomado tudo. Para vocês verem como realmente tem negociação nesses ativos, né? Então, a Petrobras aí girando 2, 3 bilhões por dia, às vezes, né, em opção, representa 1/10 disso por dia, imagina no mês.
ok? Vamos adiante? Então, a tabela é muito fácil, não tem muita preocupação nisso, não, tá? E agora vamos para o Moneyness, que é o OTM, o ATM e o ITM em detalhes. Então, mais do que essa teoria aqui, eu gosto sempre da FlexCam. Então, vamos lá. Vamos explicar o que é o ITM, o ATM e o OTM. Então, eu vou pegar visual. uma call, tá? Agora mesmo, para esse vencimento. Não, vou botar para o mês que vem, que tem mais amplitude. Tá? Se eu comprar uma call em cima do dinheiro, ela é ATM, at the money, em cima do dinheiro. Tá? Então, quer dizer o quê? Ela tem praticamente 50% de probabilidade de andar para o lado que eu quero e 50% de não andar. E onde é que eu vejo isso? Eu já começo a ensinar nas gregas. Então, eu já começo a olhar aqui, ó. Olha o meu delta. 51,61%. Está me dando praticamente 50% de dar certo essa operação. Mas por que a probabilidade é 34 que está aqui? Por causa dessa distância, ó, que é a taxa de juros que tu paga. Então, são esses os detalhes que a gente vai ver dentro da sala, cada vez mais a fundo, e dominar o mercado e não fazer bobagem nas operações. Tá? Então, aqui eu tenho uma operação que é ATM, tá? Em cima do dinheiro. Agora, eu quero uma dentro do dinheiro. ITM, in the money. Então, eu vou empurrar essa opção que custa aqui, ó, 1,9, lá para dentro de onde dá o exercício. Sei lá para, sei lá, 22 reais com 96. Olha para quanto disparou essa opção. 3,75. Por quê? Porque o strike dela está aqui, ó. Então, deste ponto do strike que eu tenho, ela, ó, então a cotação está 26,10 e o strike está lá embaixo a 22,96 menos 22,96, esses 3,14 aqui já são valor intrínseco dela. Ou seja, ela já tem esse valor dentro do corpo dela. Não é expectativa de juros do papel. O juros está entre esse 14 centavos e 75. Ali está a expectativa do papel. Então, ela é dentro do dinheiro, ela é mais cara e ela comporta parte já do capital, certo? E agora, a OTM, fora do dinheiro. Fora do dinheiro é para o lado que anda o papel. Então, novamente, vamos voltar aqui para cima da cotação. Ó, 26,21, certo? Ó, tá em cima da cotação. Minha cotação aqui, 26,07, tá bem pertinho. Na verdade, eu não estou pagando só juro nessa opção, não é só expectativa. Sim, é só expectativa. Porque se o papel ficar parado aqui, esses R$1,10 aí que eu estou pagando nela agora, vira tudo juro. Então, aqui já começa, daqui para cima, o OTM, o fora do dinheiro, o valor extrínseco, que é só expectativa. E agora eu vou empurrar ela, sei lá, para R$30. Ó, 29,96. Olha o quanto eu vou pagar nessa opção. 13 centavos. Cara, uma merreca. É barato, eu posso comprar de balde isso daqui, para o mercado explodir e me dar muito dinheiro. Porém, ela está fora do dinheiro. Eu preciso que, indo na direção da call, o ativo suba ao menos 15,36% para me empatar no vencimento. Se ele andar antes, eu ganho o fator tempo. Certo? Então, quanto mais OTM, menor é a probabilidade. Olha o delta aqui, ó. Olha o delta que ele tem. O delta teve diretamente com a probabilidade, ó. Um delta de 10%. Eu tenho 10% de probabilidade estatística do ativo chegar nesse ponto
até o vencimento, baseado nos movimentos da Petrobras dos últimos 252 pregões, baseado nessa taxa de juros atual, até essa data do vencimento de 21 pregões. Então, eu tenho ITM, ATM e OTM. Opção é feita para comprar ou para vender? Bom, dentro da sala a gente vai discutir isso e eu vou provar matematicamente, mas opção, sim, é feita para comprar. 10% das vezes ela é feita para vender. Tá? Opção é feita para ser dentro do dinheiro, em cima do dinheiro ou fora do dinheiro. Depende da estruturada. Mas opção é feita para comprar e de cima do dinheiro para o lado OTM. Porém, não tão longe. Tem limites para isso daí. Quanto mais OTM tiver, menor a probabilidade. Então, é óbvio que a gente entende que existe um ponto ideal estatístico. Ok? Então, aqui a gente já começa a ver até surgir como as gregas aparecem nessa plataforma. Então, o mercado de opções, né, facílimo de ir aprendendo. Uma pergunta do Rafael aqui. Se existe boa tarde, tá falando para você, né, Valério? Boa Eu que sou tarde. mal educado, ele é educado. Na prática, existe uma faixa de valores, mesmo que de 1 centavo, para que a opção esteja ATM. Ô, Rafa, uma coisa é o seguinte: nesse novo exercício agora automático, tá? Se o strike tiver 1 centavo dentro já é considerado dentro do dinheiro e vai ter exercício automático, tá? Esse 1 centavo, ok? Então, aí, Valério, não sei como trabalha, mas na teoria, Valério, antes do vencimento, você trabalha o que como ATM aí para você? O que é ATM? Que faixa de preço aí? Bom, na verdade, a ATM é em cima do dinheiro. Mas está 1 centavo acima, está 1 centavo. Eu considero ATM, a cotação está até pelo menos chegar num strike de cima e num strike de baixo do preço. Mais ou menos. Não tem uma fronteira muito exata nisso. É a faixa de atuação. É tipo um borrão ali, né? Não existe uma fronteira, uma linha delimitada. É o OTM. Quanto mais OTM ele é, ou seja, ele vai se criando aos poucos, o ITM vai se criando aos poucos e o ATM vai se desestruturando aos poucos. Entendeu? Então, às vezes a gente diz, não, coloca mais OTM, puxa mais um strike para cima. Não, coloca mais um ITM, né? Bota mais um para dentro da cotação, né? Aonde o papel tá e ao contrário do lado que tu quer ir. Certo? O exercício automático, sim, Paulo. No novo modelo agora que a B3 vai ter, que a gente vai ter, se você não fizer nada e não dizer que você não quer que faça o exercício automático, se sua opção tiver 1 centavo dentro do dinheiro, a corretora, a B3 já vai te exercer, tá? Vai ocorrer um exercício automático. Você vai ter, se eu não me engano, até às 15 horas ou até às 13 horas para manifestar se você vai participar do exercício automático ou não, tá? Certo? Então, pessoal, aqui nessa lâmina também já tem o valor extrínseco e o extrínseco. E melhor do que essa teoria é exatamente dentro da plataforma. Né? Então, aqui, se eu comprar essa opção call lá fora do dinheiro, tudo isso aqui é valor extrínseco. E se eu comprar uma dentro, que tem aquela parcela da cotação do papel agindo, ele é intrínseco, entendeu? Eu uso muito isso na prática. Olha, quantas vezes a gente comentou isso em 2, 3 anos, né, Fabrício? 1, 2 vezes só, né? Praticamente não, a gente não precisa saber aplicar isso. Mas vai ser intrínseco. Não, isso a gente dá uma explicação. Olha, aqui ela está levemente intrínseca, por isso tem que controlar aqueles centavos ali. Então, aonde eu vejo importância nisso? Uma vez que tu já aprende a estruturada, tu vai entender, olha, aqui ficou uns centavinhos dentro do intrínseco, aqui ficou uns centavinhos fora e tá bom, né? Mas isso leva a problemas, né? Então, uma vez um aluno ele me questionou uma operação, olha, me dá uma explicação sobre tal operação que a minha corretora me indicou e ela teve tal resultado, né? Explica para mim o que aconteceu. Aí eu peguei lá, botei uma explicação teórica para ele, né? E aí um outro professor no mercado, não vou falar o nome, me seguia, né? Aí foi lá comentar. Essa bichão, não sei o quê, papapá, 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 tá tudo errado, papapá, vem aprender opções comigo. Eu só coloquei uma frase. Você ignorou 10 centavos do intrínseco. Nunca mais apareceu.
Então, tem que entender a opção, a matemática dela, o que, que ela está, né? Então, até para não se precipitar e falar coisa errada. Então, não se usa muito esse intrínseco, mas aqui eu dei um exemplo de como alguém, né, veio ganhar um ponto e acabou ficando ruim, né? Então, vamos lá, Valério, vamos tem duas adiante. perguntas aqui. Manda. Deixa eu passar a primeira do Gabriel, que eu tinha perguntado. Né, existe, na sua opinião, uma diferença operacional para a estratégia que você estava mostrando? Eu acho que provavelmente era aquela de papel com opção, né? Ou para as estruturas. Se você for usar 100 mil, 1 milhão, 5 milhões, o que você faria? Eu acho que o que acaba te dando a possibilidade é você conseguir diversificar mais, talvez, né? Não sei, mas sinceramente. Olha, depende do teu capital. Dinheiro faz É. dinheiro, tá? Então, o meu próprio risco, existem ações de probabilidade dentro do risco que eu consigo otimizar ele, e otimizar muito, tá? Então, a gente acaba mostrando isso, dá diversas estruturas dentro, né? Aliás, todas com nível de eficiência filtrado, mas aí tu vai, né, te adaptar ao que tu mais gostar, né? Olha, eu quero ter papel. Eu não quero ter papel, eu quero ter dinheiro, mas quero ela sintética, ou seja, eu quero reproduzir o mesmo movimento com opções. Eu quero fazer uma operação que eu entendo que o papel tá bom, eu quero aquele desenho de trava de alta para o resto da vida, me serve. Outro não, outro tem medo. Olha, eu quero um box agora que já tenha 4 pontas, ele tem que ganhar para baixo também. Eu ganho menos para cima, mas o dia que a coisa ficar feia aqui, eu também estou ganhando, me sinto confortável nisso. Então, os modelos padronizados são apresentados. Uma vez que tu entendeu a Black & Scholes e o padronizado, eu vou falar as pequenas diferenças. Porque é óbvio, se o mercado só andar para cima, ou andar para baixo e para cima, tu vai ter um desempenho X. Se tu estiver dividindo uma, talvez tu não tenha o mesmo desempenho, mas tu tem conforto. Agora, se tu tem 10 milhões contra 100 mil, talvez perder 5% numa pequena queda de drawdown não seja nada para ti com 100 mil, mas para quem tem 10 milhões o bicho vai pegar. Então, o quanto o trader, o operador se adapta à estrutura é que ela tem as suas pequenas variações, ok? Não sei se eu Aí, respondi a colocação. E aí nisso a gente agora, controla o risco, controla uma série de coisas também. Valério, e tem uma pergunta do pessoal também aqui. Você estava falando, você que não falou das gregas ainda, né? Mas Não, você vai falar agora ainda. das gregas? Não, na verdade tem 2 quartas-feiras para a gente fazer esse nivelamento, Tá. né? Vai ser, acho, Então, sei mais lá, se você adiante quiser em detalhes. comentar, se quiser comentar, o André está perguntando para ver o delta, se ele usa sempre lote de 100 para ver a probabilidade. Desculpe se já responderam. Ah, Entrei tarde, já, não, já, sem problema. já mostro aqui. E uma pergunta do Denis, também na sequência, como calibra o delta? Ele não quer 3.000%, ele quer, por exemplo, 30%, entendeu? Vamos lá, então aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Então, se eu pegar uma call agora, colocar ela, botar para o mês 6, que é o próximo vencimento, eu tenho o lote padrão da B3, que é 100. Então, toda calculadora, ela é feita para o lote padrão, certo? Então, ela está aqui, ó, delta 52,17, tá? Se eu colocar agora uma put, aqui no mesmo lote de 100, tá? Para o mesmo vencimento, eu tenho o delta dela aqui que está aparecendo menos. Por que um delta de um lado é maior e do outro é menor? Não, uma explicação é que eu tenho aqui 6 centavos, 5 centavos, 5, 6 centavos aqui, entre um pequeno valor intrínseco que está aqui embaixo. Mas existe uma razão para essa diferença aqui, tá? Então, depois a gente estuda isso na parte de juros. Esse delta aqui, se eu multiplicar ele pelos lotes, ele se multiplica aqui também, mas eu sei pelo número de casas o que ele é. Mas tem operações que, por exemplo, eu quero fazer um straddle, tá? E esse straddle aqui, ele se chama a operação de delta hedge. Tá? E a delta hedge diz que você compra ativo e compra put dobrada. Tá? Então aqui eu vou botar para o mês que vem. Bom, essa operação de delta hedge, ela tem um equilíbrio aqui. Então, é óbvio que ela vai ter um volume muito maior, e geralmente ela é feita vendida, tá?
mas isso a gente vê especificadamente o dia do delta hedge. E essa operação aqui, ele pode trabalhar por equilíbrio de delta. Então, eu vou tentar chegar nos 10 mil de delta aqui para deixar ele equilibrado. Pronto, ó, o mais próximo que eu consegui chegar. Nessa operação de delta hedge, eu compro papel e compro put. E eu quero movimento para lá e para cá, para lá e para cá. Então, quando o mercado subir, o delta dessa call ela vai aumentar e vai diminuir o outro. Aí tu vai fazer o quê? Eu vou vender um lote da call. Quando o mercado vem para baixo e está me dando outro delta, eu sempre vou equilibrando o delta, sempre vendendo posição comprada de um lado e de outro, de um lado e de outro, de um lado e de outro. No final do período, eu não sei se o mercado vai andar muito para cima, vai andar muito para baixo, ou vai ficar aqui dentro numa frequência boa ou numa chatice desgraçada. Mas eu vou utilizar a técnica do delta hedge, que é sempre equilibrar o delta. E no final eu vou ver o que vai me sobrar de saldo. É óbvio que eu quero que o papel ande mais de 8,9% para me gerar lucro. Se ele ficar parado dentro de uma faixa, é um prejuízo bem grande, tá? Então, assim, ó, aqui é uma técnica. A técnica funciona, ela tem a sua efetividade. Ela é uma maravilha? Não, matematicamente não é, e tem que ser aceita que não é. Por quê? Porque eu tenho desgastes no mercado. E aqui eu tenho 2 claros desgastes no mercado. Fora a volatilidade, que seria uma terceira, aliás, um segundo desgaste ainda a ser colocado. Tá? Então, aqui também tem, né? Depois na parte de delta hedge, eu vou dizer, olha, o porquê fazer e o porquê não fazer. E vocês vão entender que, não, realmente eu posso usar o meu tempo para fazer coisas melhores do que isso e não ter tanto trabalho, para ter o mesmo ou até mais ganho. Ok? Mais alguma pergunta? Não, aqui está por enquanto. Tudo tranquilo. Vamos lá, então. A simetria positiva e negativa aqui antes, tá? Então, vamos lá. Se eu pegar uma call e comprar... Eu dei um spoiler, né, da simetria positiva e negativa. Se eu comprar uma call e colocar aqui, ó... Pessoal, acho que a gente vai até às 16 horas, Valério. É isso que você 16, programou? Até tá, 16. Mais meia hora, Ricardo. Tá? Então, aqui, ó, eu ganho muito mais do que eu perco. Certo? Se eu replicar essa operação para o resto da vida com um capital coerente de sobrevivência, eu ganho bastante dinheiro. Certo? Menos quando a volatilidade estiver alta, que eu vou pagar mais caro, e muito mais quando a volatilidade estiver baixíssima e o papel andar também. Mas existe uma coerência. Quanto do meu capital eu posso fracionar, dividir para replicar isso aqui para o resto da vida? A gente vai estudar bastante isso. E vocês vão ver que é bem legal a resposta. Certo? Aqui eu tenho uma simetria positiva. Se eu for um cara que tem renda fixa e alguém me disser, bota a renda fixa em garantia e vende call para ganhar juros. Olha a simetria negativa. Se daqui a pouco a Petrobras meter mais uma pasada lá nos buracos dela, e daqui a pouco, em vez dessa porcaria de petróleo que sai de lá, que nem é tão bom o do Brasil, que nem permite fazer diesel, né? Só gasolina, por isso que a gente vende gasolina barata e importa diesel, né? Apareceu um petróleo de ótima qualidade. E aí, daqui a pouco, descobre, cara, esse campo é maior do que maior que a gente já descobriu, e tem um petróleo cozido numa qualidade absurda para óleo diesel. A Petrobras só fez 20% em 2 dias. Aí tu imagina o que vai acontecer com a tua conta. Tu não tem o papel para entregar. A simetria negativa, ela te quebra. Eu fiz operações aqui de calendário, que são operações de assimetria negativa, quando ele tem uma ponta vendida que não é bem colocada dentro da estrutura longuíssimo prazo, onde tu tem o papel, que eu provei para ele. Ah, tu quer ver essa operação se vai funcionar? Então tá, faz aí, separa 25 mil aí e vai lá. Vamos ver quanto tempo tu vai levar para sair dela empatado. E tu vai passar o tempo inteiro correndo atrás dela. Quanto tempo tu ficou, Fabrício? 19 meses. Não, 19 na verdade... meses. Para empatar, que ainda tu não, liberou na verdade, uma ponta a opção era, o o prazo eram 19 meses, né? Mas com 15 meses, 14 meses, eu já tive que desmontar a estratégia, né? Parar de fazer aquela operação e começar a usar o que eu conhecia para poder conseguir sair no 0 a 0 em 19 meses.
Então, é o que eu sempre digo. Existe uma grande diferença entre teoria de opções e prática de opções. E a outra grande coisa é o seguinte: quem te ensina opera ou não opera? Ele opera PDF ou opera operação de verdade? Opera a planilha de Excel. Quantas vezes ele fez a mesma operação em cadeia para entender a Black-Scholes? Ou ele faz uma travinha aqui, mês que vem faz uma outra, outro dia faz um pozinho, outro dia faz uma calendário, com a métrica. Então, para entender opções, e tu entender o resultado dela, tem que fazer operação. E a operação tem que ser matematicamente padronizada, senão tu não tem resposta. Exatamente. É a mesma coisa que um dia tu faz uma curva 100, outro faz a 120, outro faz a 60, um dia com asfalto molhado, outro seco, outro com neblina. É sempre uma bagunça. Se tu parametrizar tudo, ponto, agora eu estou num nível profissional que eu estou que nem um cara que acerta um Fórmula 1. Tu sabe a métrica. Então, as opções, elas enganam muito o mercado por causa disso. Então, tem operação que o trader olha, poxa, mas que potência maravilhosa. Isso aqui vai me dar uma medalha no peito gigante se eu ganhar essa operação. Eu vou ganhar 5.000%. Mas quantas vezes vai acontecer isso num número de anos? Se tu pega 10% do teu capital e coloca numa operação dessa, eu preciso que tenha um evento em 10 meses para me empatar. E ainda não estou falando no desgaste de entrada e no desgaste de saída, que eu ensino depois. Aí tu leva 1/3 disso. Aí tu precisa agora 30 eventos. Com 30 eventos, o teu capital já não é mais aquele. Ah, mas se morreu o meu capital para isso, se foi a minha expectativa de ficar milionário com isso. Ninguém vai ficar milionário com opções. Tu vai ficar rico com opções se tu já tiver dinheiro. Tu vai ficar milionário se tu já for rico. Por quê? Porque existe uma coerência de desempenho. Para ter mais do que esse desempenho, tu tem que ser trader de acertar a operação. Ela não é nada mais que, a partir da distribuição, um trader de alavancagem. E ele precisa ser acertado. Então, olha, eu quero entender opções porque ele é para coerência de gestão. Bom, ele pode dar quanto no ano de relação participativa? Pode dar X. Bom, agora eu posso dobrar ou triplicar o meu risco para chegar no dobro ou triplo de desempenho. Sim, também com o dobro ou triplo de drawdown da tua conta, porque a conta é feita para trabalhar para cima e para baixo enquanto ela faz a curvatura de juros compostos, tá? Isso é regra da economia, todo o dinheiro investido deve flutuar para gerar caixa. Claro que aqui eu teria um caixa, um mês deu certo, outro não deu, e assim vai indo. Diferente do mercado ordenado, que a gente tem caixa praticamente todo dia, né, numa condição diferente, mas aí já não é parte do curso de hoje, certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Valério, venda de call coberta, vale mais a pena? Sei lá, talvez comparando aí em relação à venda de put? Na verdade, se eu pegar um lançamento coberto e uma venda de put, é praticamente a mesma coisa. Então, eu vou provar aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, eu tenho o ativo e vendo uma call aqui para o mês que vem, tá? Vendo uma call aqui para o mês que vem. Certo? O que eu tenho aqui? Nesse lançamento coberto, eu recebo essa taxa, né? Taxa de 4,8%. Tecnicamente, eu fechar aqui o cadeado para colocar. 4,8%. Tudo até o vencimento que tiver até 4,8%, eu estou protegido. E tudo que vier para baixo, eu estou ferrado. Certo? Eu vou perder. Então, nessa operação aqui, se eu pegar o mesmo volume e vender uma put para o mês que vem no mesmo strike, tá? Eu vou ter a mesma coisa. Olha só. Olha o desenho que está aqui. Agora eu vou acender a put e vou esconder o resto. É o mesmo desenho. Só que eu ganho menos juros, tá? Porque a put realmente ela vale um pouquinho menos, tá? Aí depois a gente fala o porquê disso, ok? Isso no teórico, tá? Então, é o mesmo desenho, é a mesma coisa. O problema é de quem vende a put se perde no volume. Aí que se arrebenta, tá? Ambas são de assimetria negativa. Ó. Se eu ligar todas, ó, então, tecnicamente,
iguais, tá? O mesmo desenho se mantém, só que agora eu ganho bem mais taxa. Mas se cai, eu vou muito ruim para baixo, tá? Então, o lançamento coberto, aonde ele vale a pena? Ele vale a pena quando tu tiver uma volatilidade extremamente alta. E a volatilidade extremamente alta, ela acontece quando o mercado cai muito. Então, eu tenho a Petrobras lá que sofreu uma notícia e afundou. Então, a calculadora entende o seguinte: opa, eu preciso compensar o novo lançamento coberto para entregar mais dinheiro, porque quem vai lançar agora, né, não está pegando a mesma taxa, está pegando uma taxa maior, mas não está pegando o mesmo valor de quando o papel estava lá em cima, certo? Então, a calculadora, quando ela foi desenvolvida, ela seguiu alguns conceitos e ela foi projetada, essa fórmula, dentro desses conceitos. Ela é perfeita? Não, ela não é perfeita, mas ela é bastante próxima do factível, tá? Então, quando o mercado cai muito, essa volatilidade teórica aqui, ela é recalculada. Então, essa volatilidade que eu vejo aqui, 36%, tá? Ela simplesmente pode disparar para 80%, 100%, 150%. Isso quer dizer que é implícita aqui também, não sei como vai estar girando o book no momento, quer dizer que se essa volatilidade aumentar aqui para em torno de 100%, essa opção aqui que está 1,13, ela vai passar para quase 3,50. Bom, e se o mercado caiu e agora ela está me entregando 3,50, isso não representa agora quase 17% de taxa? Bom, agora eu tenho um lançamento coberto que vale a pena ainda, porque além de estar ganhando toda essa taxa, eu ganhei essa proteção. E posso fazer mais. Posso pegar esse dinheiro que eu recebi, esse 17%, e estruturar de outra forma para criar mais proteção ainda. Então, dentro da volatilidade, tem que entender quantos por cento do tempo a volatilidade fica acima de certo patamar. Quantos por cento ela fica abaixo? E quantos por cento ela fica na média? E essa média, ela é favorável à compra ou à venda? Existe uma curvatura disso. Então, se tu não entende toda essa curvatura, tu já não consegue achar teu modelo de eficiência. E ela é facílima de ser explicada. Ok? Então, o lançamento coberto, ele pode ser muito bom ou muito ruim. Tu imagina, o papel subiu um monte, a volatilidade baixou, e a taxa diz, te pago 2% agora, porque não tem mais expectativa de subir esse papel. Quem paga 2%, é óbvio que tu vai receber 2%. E o papel pode corrigir 20%. É vantagem tu receber 2% de taxa? Não. Mas será que agora não é vantagem comprar put para proteger o teu papel, em vez de ganhar taxa? Então, sempre prestem atenção nisso. O que vale a pena se eu tiver o papel? Vender um ou comprar outro? Ou quem sabe fazer os dois? Então, tu vai sempre pegar uma parcela do mercado bidirecional. E todo mercado direcional que vai para cima, vai para baixo, vai para cima e vai para baixo, uma parcela é tua. E se tu aceitar essa parcela, tu já consegue gerir o teu capital para o resto da vida sem estar muito exposto a risco. Quer dizer, na verdade, onde é que está o teu risco? O teu risco é, eu não sei se eu vou arrancar ganhando ou se eu vou arrancar perdendo. Mas eu sei que num número de eventos eu já estou positivo. E 1 ano, 2, 3, 4, 5, o que pode baixar o meu drawdown apenas do meu pico de ganho. O Fabrício, ele começou as estruturadas dele de vale, e ele teve um risco médio de 3,6%, e lá a gente analisa a conta dele. E o drawdown máximo que ele teve foi de 7%. Mas ele já tinha ganho 7%, mais do que os 7%. Então ele ficou sempre acima da linha d'água. Poderia ele ter começado as estruturadas 1, 2, 3 meses, a coisa, esse não deu, o outro não deu, o outro empatou e vir com um drawdown baixo? Sim, mas ele tem um limite. Porque o mercado, ele é estatístico, ele vira. Então os modelos operacionais que a gente faz, eles dizem que eu vou pegar o ponto estatístico, que se tudo der errado, quando ele sair desse ponto, a volatilidade diminuiu, potencializou a minha terceira ou quarta operação e formou stop em cima e embaixo que vai romper em algum momento. Ou seja, ele sempre te devolve isso. Então é impossível você ganhar dinheiro com opções com consistência de longo prazo
se você não entende essas relações matemáticas do mercado, certo? E jamais vai entendê-las se você utilizar cada vez uma operação diferente, num papel diferente, sem entender. É a mesma coisa que você for lá na escola, imagina, um dia a professora te ensina a vogal, outro dia te ensina o alfabeto todo, mas daqui a pouco ela bagunça tudo e tu não sabe, tu não tem a métrica. Né? Um dia tu aprende o B com A, outro dia tu aprende o C com I, mas tu não aprendeu o A, o B, o C, o D, toda a sequência. É a mesma coisa. Quando a gente aprende dessa sequência, isso a gente cria a rede neural, uma sequência lógica operacional. Então, quando a gente cria um operacional financeiro lógico, um estatístico, é só seguir o mercado. Aí tu vai saber calibrar ele pela volatilidade. Você afasta mais, aperta mais. Se você está com um mercado que na estatística está mais para baixo, vai mais para cima, ele está mais para cima, vai mais para baixo. E mesmo nisso tudo, nós ainda temos a condição, nessas operações, de errar muito. Porque o erro quer dizer que tu ganhou menos, não quer dizer que tu vai perder. Então, esse modelo operacional, o que define o quanto eu vou ganhar é a minha saúde mental de encarar o meu drawdown. Fora isso, eu não posso mexer a minha probabilidade muito por espaço, mas eu posso pelo limite financeiro. Ok? É assim que funciona a parte de gestão toda. Fabrício. Não, que tranquilo. Valério, você respondeu da call coberta. O Vitor está pedindo para você comentar um pouquinho do ganho de volume, quando você mostrou aquela estrutura do papel com a put, tá? Certo. Que ele achou legal quando você explicou aí uma das vezes. Certo. Então eu vou mostrar aqui. Dá esse exemplo aí. Então vamos lá. Eu tenho. A gente vai seguir, provavelmente as gregas vai ficar para a semana que vem, né? A gente dá sequência a partir dali. Então eu tenho papel e eu compro uma put de proteção, tá? Put aqui para o mês que vem. Tá? E estou com essa operação aqui. Eu sei que o meu prejuízo é limitado ao que eu gastei na put, tá? 4,24, mas eu acho que o papel está alto, né? Pode vir um caos aí, pode corrigir forte e tal. Então, só que essa operação já está boa para mim. Eu posso levá-la para o resto da vida. Tá? Na verdade, ela tem o mesmo desenho se eu comprasse uma call apenas. Certo? Então, uma vez que eu entendo que eu quero dividendo, eu quero quando ele vá para cima, não interessa se ele vai para o infinito, eu pago essa posição, mas quando ele vai para baixo, eu sempre quero ter um limite. Se o mercado cair 20%, vai me sobrar 15,76 aqui. Tá? Então, quando o mercado cai, e aqui nessa nova versão da Flexcan eu não consigo simular isso, como na antiga, que era muito bom que eu corria o preço, eu vou brigar para eles botarem isso de volta. Se o mercado cair aqui para os R$20, vai acontecer o seguinte, ó, o papel aqui nos R$20, ele vai perder aqui em torno de R$5.700. 5.700. Porém, a put vai ganhar até os R$20 quase 5 mil, então de 5 mil reais. Então o que acontece? É claro que eu tive aquela perda daquela taxa, mas agora eu pego todo esse dinheiro da put e compro de papel agora no preço de R$20. Quer dizer o quê? Aumentei o meu volume para dividendos. O Fabrício fez muito isso dentro da operação dele. Lá embaixo... Brumadinho foi o caso mais marcante, né? Exato. Lá embaixo ele vai pegar e vai montar essa nova estrutura. Novamente ele está com prejuízo limitado e para cima ele ganha ilimitado. Eu não sei se vai ir para o infinito o papel, né? Às vezes pode acontecer. Eu já vi a Vale em 2016 subir 70% no mês, né? Depois que ela virou. Então isso quer dizer que às vezes que vai para cima, às vezes que vai para baixo. Tu está pegando sempre uma relação participativa positiva, porque tu está comprado. É óbvio que tu vai pagar taxa mais caro quando a volatilidade estiver alta. Faz parte. Da mesma forma que muitas vezes o mercado está lá em cima, tu vai pagar barato numa put e o mercado vai cair uma amplitude enorme. E tu pagou tipo 2%, 2,5%, e ele caiu 20%, 15%, ou até dobrar a put, ó. Até dobrar a put e agora ganhar para baixo também. Claro que aqui nós temos modelos de eficiência aqui.
A gente melhora muito a eficiência dessa Isso. operação. Seja ela para o grande investidor com papel, para o investidor médio que diga assim, olha, eu tenho 300 mil na conta, eu quero fazer ela só sintética com 5% disso, eu quero deixar o dinheiro livre, eu tenho outras coisas para fazer o dinheiro dentro do mercado também, como o modelo ordenado. Então, há diversas... Uma vez filtrada toda essa matemática, a gente aplica as técnicas de mercado ordenado. E pronto, aí tu define, olha, eu quero fazer desse modelo, eu quero fazer do outro, são todos muito próximos. Um vai ter mais desempenho quando o mercado vai para cima, levemente, outro vai ter o desempenho levemente quando vai mais para baixo, outro vai ter o desempenho quando anda, outro vai ter um desempenho melhor quando ele para um pouquinho. Então, são pequenas calibragens. E essas calibragens, a gente tem que aprender que a gente não pode ficar correndo atrás delas, que nem correndo galinha no terreiro. Porque assim, o mercado, ele trabalha por... Deixa eu parar de compartilhar aqui um pouquinho. Ele trabalha por 3 condições, mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Por exemplo, eu quero que ganhe. Se ele ficar parado, eu não ganho, e se ele cair, eu não ganho. Certo? Ou seja, eu tenho uma positiva e 2 negativas. Se eu estou do outro lado, eu quero ganhar na queda, eu não ganho se ficar parado e não ganho se subir. Ou seja, novamente, eu tenho uma posição e 2 à parte, 2 separadas. Agora, se eu montar uma operação no meio, às vezes o mercado vai para cima, às vezes vai para baixo. Ele não tem que cruzar pela minha posição? Então eu preciso fazer uma regra dentro do mercado que ele cruze todos os movimentos de aumento de volatilidade ou diminuição de volatilidade, tem que passar pela minha volatilidade. Se ele vai subir ou vai cair, ele tem que passar pelo meu ponto. E assim eu domino o mercado. Então, quando tu coloca uma posição que tu separa 2 unidades de um lado para uma terceira, aí a coisa complicou. Porque ele não passa por ti. Ele fica uma relação matemática diferente. E isso existe uma fórmula matemática que a gente prova isso. Certo? Não precisa fazer toda a fórmula matemática, mas creio que a explicação por si só já foi esclarecedora. Certo? Então, pessoal, o entendimento das opções, na teoria, é uma coisa muito rala. Muito, muito rala. Agora, quando tu transportar isso e tu colocar... Bom, hoje eu vou ensinar na sala travas de alta. Eu vou falar todos os detalhes dela. Os bons e os ruins. Os ruins não foram falados em outros lugares. Certo? Pozinho. Vou falar todas as características do pozinho. Vou falar do calendário. Vou falar todas. Cada sala vira um microcurso. Porém, tu entende perfeitamente aonde tu tá nesse caos todo. E o porquê fazer exatamente a métrica estatística de tudo. Quer ganhar mais dinheiro com a métrica estatística? Aumenta o nível de risco até o limite adequado. Acima disso, vira trade. Fica uma operação tão matemática, tão simples, um algoritmo tão fácil de ganhar no mercado, que você nota assim, realmente, teoria não explica isso que foi explicado aqui na prática. Operação diferente uma da outra, distância separada uma na outra, volatilidade uma da outra. Ok? Adiante. Não, aqui acho que... Não? Deixa eu ver se tem pergunta no Q&A. Então vamos falar da Black-Scholes. Não tem nada no Q&A aí? Não. Não, o Flávio então... comenta aqui que ele lembra de fazer essa operação de venda descoberta, acho que era venda de put, ele está falando, diversas vezes nos anos 2000, e não lembro as métricas. Os resultados eram bons. Isso é explicado porque o mercado naquela época, 2003 e 2007, praticamente só subia? Sim. Tá? Se o mercado só está subindo, você vai vendendo a put, aí você vai bolsando esse prêmio aí, né? E Só que quando... um só alavanco para baixo aí pode pôr tudo a perder, né? Então, pessoal, essa parte aqui, ela está mais lá dentro da aula de lançamento coberto. Aí a gente tem que voltar um pouquinho na história, tá? Para quem se lembra dos anos 2000 até 2008, o mercado só subia. Nós tínhamos a China comprando commodities, né? O petróleo foi a $145, minério estava nas alturas também. E naquela época nós tínhamos as opções a cada R$2.
E quando chegava em R$ 100 o ativo, virava split, né? Corta a ação pela metade e dá o valor da ação pela metade e dá 2 ações para o proprietário, tá? Só que era uma época que o mercado era um pouquinho mais, não tão ágil como hoje, e nós não tínhamos, para o balcão não, para o book, nós não tínhamos a put. Então, numa época que o mercado só subia, tá? E só tínhamos a call. Quem se lembra descobre, olha, um lançamento coberto em cima do dinheiro era 10% por mês. Caramba, imagina, tu tem 10% de taxa se o mercado ficar parado e tu aguenta 10% de queda. É óbvio que no mercado que só sobe, tu simplesmente era só fazer lançamento coberto. Aí vieram curso de lançamento coberto, livro de lançamento coberto. O lançamento coberto era uma maravilha. Sim, ele era uma maravilha, porque ele pagava uma taxa absurda no mercado que só subia. Esse é o melhor cenário do mundo. 2008, você sabe o que aconteceu. Né? Então, 2010 começaram as puts a ter liquidez e hoje tem uma liquidez tremenda. E hoje, se vocês olharem, uma call tem a metade da taxa. Eu tenho hoje uma call por 5%, uma put por 4%. Né? Então, dividiu o mercado, que antes ele não era dividido. Então, são características da época. Poderia vender put naquela época? Olha, no balcão poderia. Né? A corretora poderia oferecer uma venda de put por COI. Né? Uma operação estruturada, um certificado de operação estruturada deles naquela época. Poderia. Eu não vi naquela época. Eu entrei em 2006 na bolsa, eu não vi. Eu só via o lançamento coberto. Obviamente que corretoras que tinham clientes maiores ofereciam esse produto. Mas aí é via balcão. Ela pegava lá, ela vendia, aí ia lá e executava e tinha uma contraparte fechada com ela. Ok? Vamos falar da Black Shoes? Vai lá, então. Tem 7 minutos, Valério. 7 minutos para Black Shoes. O que é a calculadora Black Shoes? Bom, o modelo de precificação sempre foi necessário no mercado, tá? Por quê? Porque o modelo de precificação, ele me dava uma data, uma amplitude e 2 direções. Isso poderia encaixar as opções, os direitos de compra e direitos de venda que antes trabalhavam meio perdidos. Então, quando os dois desenvolvedores né, Black Scholes, né, os dois, desenvolveram ela, eles imaginaram ela, idealizaram ela. Ela não apareceu simplesmente, a gente vai fazer uma fórmula e está pronta no outro dia. Não. Ela foi aos poucos, ela levou muitos anos para ser feita. Ela foi sendo completa aos poucos, né? Foi sendo completada aos poucos. E ela segue uma métrica do mercado que a gente não sabe que é a ideal, mas era na época o desenvolvimento. Então, essa plataforma, ela tem as características que ela gera mais velocidade quando o ativo corrige, né? Ela tem, se a gente isolar algumas coisas que a gente vai ver na sala, que a volatilidade aumenta muito para cima também, dependendo de algum caso. Vou dar exemplos de fundos que quebraram, qual foram todos os erros deles, né? Então, a calculadora, para pegar essa métrica de distribuição de preços, ela precisa ter diversos dados imputados dentro dela. Primeiro é o do ativo. Então, eu preciso, dentro de uma métrica estabelecida, e os bancos centrais delimitam em 252 pregões a média do ano, tá? Então, em 252 pregões de ponto fixo, eu tenho a mínima que o papel atingiu, a máxima que ele atingiu, a média geral, aonde ele está. Porém, eu tenho as divisões também disso aí. Já começa a falhar a garganta, né, Valério? Vai lá. Eu tenho a taxa de juros do mercado, a data até o vencimento e os strikes dissipados. Aí ele gera a precificação. Isso é a Black Shoes. Aí ela gera para diversos papéis, em diversas datas para o futuro, a precificação ideal.
E aí ela dá a volatilidade, que ela calcula, mais as gregas, que são um subproduto. E quando a gente fala em volatilidade, existem duas coisas que eu gosto de separar muito. Quando eu falo do papel spot, eu gosto de dizer a variação do papel, não a volatilidade dele. O mercado chama por volatilidade. Eu entendo que a volatilidade é apenas um subproduto da calculadora depois de todos os dados serem imputados. Então eu digo, olha, correto eu dizer, o papel tem muita variação e gera uma volatilidade X que representa as opções. Se eu disser, a volatilidade do papel está alta. Tá, mas que métrica? E por hoje é isso. Acabou, pessoal. Não, então, Valério, não, recupera a garganta aí. A gente volta a conversar. Tem amanhã para descansar aí, que sexta-feira, pessoal da turma aí. Lembrando que a aula de amanhã foi transferida para sexta-feira para a gente acompanhar a parte aí do vencimento, tá? Beleza? Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todo mundo, pessoal das outras salas aí, valeu por terem participado. Essa aula vai ficar disponível aí, tá? Para quem quiser rever, depois a gente vê onde vai colocar, se vai no portal, se vai para o YouTube, a gente vai definir aqui com vocês, tá? Sexta-feira, turma de opções, acesso à sala, no mesmo horário da quinta-feira, às 13 horas, combinado? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela paciência com a gente, tá? Por ouvir a gente aí, e desculpa se eu esqueci de responder alguém, mas acho que eu tentei não deixar passar aqui nada, mas se faltou aí, me cobrem aí no grupo alguma coisa, ou na sala depois, manda para o pessoal aí, o Lucas, o pessoal aí, a gente responde para vocês, ok? Pessoal, muito obrigado. Pessoal, Oi, muito obrigado, meu limite para falar, 2 horas a voz começa a falhar, cheguei a 3, tá? E muito obrigado. Quarta-feira que vem, a continuação desse curso, novo nivelamento, tá? Não percam que realmente conhecer o mercado de opções é um grande diferencial no mercado e permite para vocês que pretendem ter sucesso como day trader, administrar bem melhor o dinheiro que vocês não conseguem colocar na boleta diária, ok? Tá. Então, e pessoal, e vocês todos aí, né, das outras salas aí, da minha sala, vocês estão convidados para quarta-feira que vem aqui, tá? E a gente marca junto aí e organiza com vocês para vocês assistirem, ok? Para o pessoal da sala, sim. O pessoal do curso de opções, de gestão, sim. Todas as salas ficam gravadas, tá? Beleza, pessoal? Um ótimo final de dia a todos aí. Um grande abraço. Obrigado.